Fala pessoal, está começando mais um ActCast. Eu sou o Rafael Cebola e hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, o Alexandre Castro. O Alexandre tem 51 anos, é marido da Rosiane, pai da Vitória, Isadora e do João Vitor. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, administrador de empresas e ele é fundador da Qualiservice. Ele é CEO da Qualiservice desde 98, foi quando começou a empresa. Quando tudo começou. Quando tudo começou. E eu tô aqui para bater um papo com ele. E Ale, para a gente iniciar, como esse podcast aqui, o objetivo é a gente inspirar, né, empreendedores, inspirar aí as pessoas que querem evoluir aí no dia a dia dos negócios. Queria que você contasse um pouco a sua história, falasse um pouco como começaram as coisas aí, sua formação. Queria que você falasse aí pro pessoal um pouco. É bom, um prazer estar aqui contigo. E Alo, vou tentar aqui trazer um pouquinho da minha trajetória. Acredito que aquilo que eu passei vai servir de exemplo para muitos que queiram entrar nesse ramo, ou em outros, né? Empresas diversas, não só no ramo de saúde e segurança do trabalho. Começar não é fácil, né? É muito difícil e tem que ter perfil. Eu acho que começar uma empresa não é para qualquer um. Tem aqueles que têm perfil de CLT e há de se respeitar, né? Mas eu sempre tive sangue de empresário, desde de pequeno. Eu lembro aí que minha primeira empresa, meu primeiro negócio foi lá na casa da minha avó, que ela me permitiu fazer uma empresa de geladinho. Olha que legal. Eu com meus amigos lá me juntei e a gente tinha um objetivo, Cebola. Naquela época éramos pobres, né? Não tinha condição de ter ali uma estrutura de um time de futebol. Todo garoto lá, meus amigos, lá nos meus 12 anos de idade, queria ter um time de futebol com camisa, fardamento, queria jogar numa quadra que estava lançando ali na vila. E aí, como é que a gente ia fazer aquilo, né? Até eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, mas meus amigos não. Eu falei, vamos fazer uma empresa. Vamos montar uma empresa de geladinho. E aí, ia lá no mercado, no sacolão, pegava aquelas frutas, né, do dia do sacolão mais barato, levava para casa da avó, a avó emprestava o liquidificador, emprestava a geladeira e a gente preparava o geladinho, colocava lá no congelador da avó e a avó permitiu que eu colocasse lá, vende-se geladinho. E aí, cara, você acredita que com isso a gente conseguiu o nosso objetivo, que é manter o time de futebol. E eu indiretamente hoje eu tenho esse nível de consciência. Eu tinha amigos, Cebola, que naquela época era uma região muito pobre e muitos foram por um caminho errado. Uhum. E olha só, com essa ação a gente conseguiu juntar um grupo de amigos e indiretamente deixá-los num caminho, digamos assim, melhor, né? O esporte traz isso. Então eu lembro isso muito forte na minha vida, que o primeiro grande negócio foi minha empresa de geladinho, né? Tinha um propósito, o propósito era tirar aqueles garotos da rua, a gente ir para a quadra e jogar bola em segurança, porque era um risco jogar na rua. Sim. Então, E você acredita que esse momento, né, esse objetivo que vocês tiveram, essa empresa que deu certo, né? Vocês conseguiram comprar os uniformes? tinha lá o nome de cada um, é incrível. Você acha que isso acabou quando você começou ali no mercado de trabalho? Você já tinha isso em mente, que você, para você conquistar as coisas, você precisava empreender? Você já tinha essa consciência? Sim, porque o objetivo, veja só, o objetivo daquela pequena empresa, né, informal ali, não era ganhar dinheiro, entende? Tinha um porquê, né? Ela tinha um porquê de existir. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Toda empresa tem que ter um propósito. Toda empresa tem que ter um propósito. E a minha empresa de geladinho tinha um propósito, né? Não era eu ganhar dinheiro e ficar rico. Não, ela tinha um porquê. Eu sei que, além da Qualiservice, do trabalho que você faz lá maravilhoso, eu sei que você também faz alguns eventos com empresas. Sim. Que você ajuda aí as empresas na construção da cultura. Sim. Né? Acredito que a maioria das empresas são do MBM, né? MBM, né, é uma escola de negócios aqui que tem aqui na região, né? E a gente já se encontrou por lá, fizemos, né, o MBM.
Hoje você tem feito esse trabalho de participar desse momento de definição ou redefinição da cultura das empresas. Como que é para você fazer esse trabalho? E com maestria, porque eu já fui em alguns eventos que você faz, além dos eventos da Quali que você faz, você se apresenta muito bem, você conduz o público muito bem, fala diferente com cada um ali, né, com cada tipo de público, né, de equipe. Como que é para você fazer esses eventos? Para mim, isso é a minha doação, é de coração, é estar presente nesse momento da empresa, porque definir o seu propósito, quando a empresa define o seu propósito, o seu porquê, né? Por que ela existe, né? Que diferença ela faz no mundo? E transmitir, envolver a sua equipe de colaboradores nesse propósito, que é o que eu defino como gestão por propósito. Fazer gestão por propósito, você tem que ter uma cultura muito forte. Você tem que implantar, entender que o seu colaborador tem um propósito de vida pessoal. Muitas vezes ele não sabe ainda, ele vai descobrir, mas linkar esse propósito individual ao propósito da empresa. A partir do momento que eu tenho um link de propósito pessoal e eu tenho um pertencimento aonde eu trabalho, aonde eu vendo o meu tempo, o trabalho fica leve. E aí ele passa a não trabalhar por salário, por dinheiro apenas. É lógico, o dinheiro é fundamental, né? A nossa base da pirâmide, ela precisa ser suprida, né? As necessidades básicas, alimentação, saúde, educação. Mas a partir do momento que eu tenho essa base preenchida, o que me segura? O que segura um colaborador dentro da empresa hoje? É pertencimento, é senso de pertencimento, é fit cultural. Eu tenho que ter conexão com aquilo que eu faço. Se eu não tiver, se esse colaborador não tiver, é vida curta. Ele tem tempo curto, o ciclo dele é pequeno, ele está ali de passagem. Então, esse trabalho de fomentar a cultura da empresa, onde nós temos os pilares do propósito, né, a visão e os valores da empresa, é esse trabalho que eu estou implantando, cada vez mais crescendo, junto com as empresas desse universo, das muitas do MBM, né, que a gente tem atendido, que eu tenho feito, oportunidade que me deram, depois de ter feito vários dentro do MBM, hoje eu sou um braço, eu estou aplicando isso para o MBM, para novos empresários que queiram, que desejam fazer essa carta de valores, essa implantação da carta de valores. Perfeito. Eu acredito que um dos maiores desafios de uma empresa é lidar com gente, né? Sim. Eu acho que esse evento, esse trabalho que você faz tem tudo a ver com isso. Mas quais outros desafios você teve? A Quali tem 27 anos, né? 27 anos. Não é fácil, né? A empresa chegar... Eu tenho metade, eu tô com 14 anos de empresa. Eu sei como é a luta. Né? E hoje vocês estão com 3 unidades, né? Sim. Mogi, Itaquá e Suzano. Suzano é a matriz. Sim. Além desse desafio de cuidar de gente, quais outros desafios você enfrentou desde o início da empresa? Muitos desafios, bom. Então, só para ter uma ideia, hoje 45 mil vidas sobre nossa gestão. Caramba! 45 mil trabalhadores dentro dos nossos clientes que nós atendemos e fazemos a gestão de saúde e segurança do trabalho. É óbvio que não começamos com esse número, é óbvio que a gente começou pequeno, né? Começamos de grão em grão, né? Foi um desafio muito grande começar a empresa há 27 anos atrás, né? Até porque a legislação há 27 anos atrás não era como é hoje. Hoje nós temos uma legislação muito mais, digamos, forte, né? Muito mais robusta. O Brasil, infelizmente, já foi campeão mundial, vou repetir, campeão mundial de acidente de trabalho. Nossa! Então, assim, o Brasil não é o país de futebol. O Brasil é o país do acidente de trabalho. Caramba! Muitas pessoas, muitos trabalhadores se acidentam durante o ofício do seu trabalho, né? Seja ele formal ou informal. Então, com o passar do tempo,
a legislação ela foi se aperfeiçoando, ela foi se aprimorando e para chegar onde está hoje, houve um progresso muito grande. Então, há 27 anos atrás, a gente tinha uma legislação em vigor de saúde e segurança do trabalho, mais flexível, né? Não tão avançada como ela é hoje. Mas se você me pergunta qual o desafio foi começar, né? O desafio foi dar o pontapé inicial e que as empresas acreditassem, né, num jovem recém-formado, né, com 26 anos de idade, né, e dar a essa confiança, né, a esse jovem, junto com um sócio. Eu tenho meu sócio e tenho uma equipe médica, né, que faz esse atendimento, e confiar esse trabalho a nós. Isso foi um grande desafio. Quando que você sentiu que deu certo? Quando a gente começa a empresa, a gente fica ali, né, sem saber se vai funcionar, se vai dar certo, se vão dar essa oportunidade, né? Quando que você sentiu deu certo? Assim, quando um cliente começa a indicar para o outro, né? Eu acho que esse feedback, que não é direto, mas ele é indireto, né? Porque a indicação, ele não vem, Ale, Qualiservice, mas ele fala, pô, eu tenho uma empresa que precisa do seu serviço, né? E nós começamos assim, de grão em grão. Veio um, veio outro, porque o nosso link, muitas vezes, além do diretor, é o RH, o Departamento de Gestão de Pessoas, ou o RH. E eles se falam, né, nesse universo, porque a dor de um é a dor de outro, né? É uma dor comum. Sim. Então, por exemplo, vai lá, uma dor comum à época, e ainda hoje, até hoje. Por exemplo, empresas de saúde e segurança do trabalho que vão fazer um exame admissional, o colaborador vai entrar na empresa, ele precisa passar por um exame médico do trabalho, um exame admissional. E uma dor, isso muitos já relataram, por exemplo, mandar um colaborador para fazer um exame numa clínica, e ele chega lá sem agendamento, ele chega lá 8 horas da manhã e sai de lá meio-dia, né? Passar uma manhã inteira, ou às vezes até extrapolar para tarde para ser atendido. A primeira experiência com a empresa já é negativa. Então, assim, infelizmente, assim era o normal de uma empresa de medicina do trabalho. Manda aí, pode vir que eu atendo. Não, lá atrás eu tive um insight, falei, não, pera um pouco, né? Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o meu cliente. Mas como assim? Aquilo que eu quero de qualidade para mim, quando eu vou passar em uma consulta médica, ou se o meu filho está doente, eu preciso passar num pediatra, seja o que for, eu quero chegar lá no horário marcado, ser atendido dentro do prazo razoável de tolerância, mas dentro daquele período, né? Agora, não tratar um colaborador porque é um funcionário de uma empresa, do cliente, possível cliente, chegar lá, não, ele espera, eles têm tempo, e ir lá a empresa esperando esse trabalhador para começar na linha de produção, ele precisa dele na linha, né? Então, assim, não, pera um pouquinho, nós já viramos a chave há muito tempo atrás, desde o início, não, é horário agendado. E você sabe, já te contei isso, que eu sou prova viva, né, do atendimento de vocês. Quando eu fui dar aula na faculdade, né, na Unipiaget, fui lá na Qualiservice para fazer o exame. Já era seu amigo, mas não falei para ninguém, porque, né, chegar ali para dar uma carteirada, né? Sou amigo do dono. Cheguei lá normal, cheguei próximo do horário, fui atendido super rápido, fui atendido super bem por todo mundo. Ninguém sabia quem eu era, porque, né, amigo do dono, né? Nossa, vamos atender diferente, né? Tapete vermelho. Mas eu fui extremamente bem atendido. Que bom. E sou prova que a Quali, né? A gente fala Quali, né? Qualiservice, né? Mas a Quali é uma empresa de sucesso e o Ale é um empresário de sucesso. Você sente isso, que você é um empresário de sucesso? O que é sucesso para você? O que é sucesso? Cebola, é difícil, né? Sucesso, eu acho que para mim o sucesso está muito ligado ao propósito, o porquê, sabe?
não é ganhar dinheiro somente. Não é. Sabe, a hora que eu tenho algo constituído, tenho uma empresa constituída, que eu tenho trato com dignidade, com humanização, esse trabalhador que vem, passa pelo o simples fato da minha equipe, né, que faz o atendimento, equipe médica, equipe de enfermagem, recepção, fonoaudióloga, toda essa equipe que faz esse approach, faz esse acolhimento, eles têm esse treinamento e essa conscientização de que nós podemos fazer um dia diferente desse trabalhador, desse pai de família, entende? E muitas vezes o que me toca imagina, Cebola, você demitido agora, você tem empresa, mas imagina você, trabalhador, CLT, seja por qualquer motivo, não vamos entrar no mérito, mas você foi demitido. O seu patrão, o seu empregador falou, olha, amanhã você não vem mais. E você tem conta para pagar, você tem filho para criar, você tem um carrinho de supermercado para colocar dentro da sua casa. Sim. Como é que esse camarada chega para fazer um exame demissional? Porque ele tem que passar por um demissional para poder homologar e pegar a rescisão dele. Sim. A autoestima tá lá embaixo, né? Ele tá, a não ser que ele queria essa demissão, mas fugindo da regra, o que a gente tem via de regra ele chega com a autoestima muito baixa, foi demitido, às vezes com vergonha de falar para a mulher, para o filho que foi mandado embora, entende? Então, assim, o simples acolhimento desse trabalhador, né, de olhar nos olhos, de seja bem-vindo, tratá-lo pelo nome, né, de oferecer-lhe um café, uma água, de atender com dignidade no horário marcado, de respeitar que ele tem outros compromissos, entende? Então a gente tem esse respeito com o ser humano, né? Ele é um ser humano, ele é tratado na Qualiservice, nesse atendimento médico, né? Que isso é a ponta do iceberg daquilo que a gente faz. Fazemos muito... tudo que nós fazemos, todos os programas de gerenciamento de saúde e segurança estão embaixo dessa ponta do iceberg, que é um exame admissional, demissional, que muitos conhecem. Sim. Mas a gente tem uma estrutura gigante para chegar nesse ponto. Então, toda essa gestão dá o suporte para a gente fazer esse atendimento. E aí, quando a gente vai fazer o atendimento, a gente quer fazer da melhor forma possível. Com um atendimento humanizado. Isso é o propósito da sua marca, né? O propósito é encantar o cliente, encantar as pessoas, atender com um atendimento humanizado e salvar vidas, Cebola. Salvar vidas. Porque, olha só, a gente transita em diversos segmentos, indústria plástica, metalúrgica, indústria de transformação, indústria automotiva. Existem máquinas que mutilam, existem máquinas que matam. Sim. Existem situações que podem amputar, deixar pessoas sem ou não voltar para casa, entende? Então, assim, quando eu tenho uma equipe técnica, uma equipe de engenheiros de segurança, uma equipe de técnicos de segurança, lá no cliente, fazendo um treinamento, conscientizando esse trabalhador e conscientizando também o empresário de que ele precisa dotar de proteções aquela máquina, equipamento que possivelmente possa acabar com a vida de alguém. E a hora que eu vendo essa ideia, conscientizo isso, eu me realizo, entende? Porque pode ser que essa execução de fato transforme não só o ambiente de trabalho, mas a vida de muitos que ali estão. Eu conheço, né, a sua empresa, conheço o seu trabalho, eu sei que a Qualiservice tem muitos diferenciais, mas como que é você, num mercado que é concorrido, você conseguir, mesmo estando no oceano desse, conseguir ser único, né? Como que você consegue que a Qualiservice tenha esses diferenciais e consiga se sobressair aí perante o mercado?
É um desafio contínuo, né, Cebola? Porque agregar valor em aquilo que é obrigatório, então beira uma comparação a commodity, né? É igual, sei lá, comprar cimento, comprar arroz, comprar açúcar, né? Você agregar valor nesse produto é um desafio, né? Então, exatamente isso, mostrar para o cliente, né, para o nosso cliente, que a gente não está só para cumprir a legislação, entende? Que a gente quer agregar valor naquilo, no valor humano, né? Nesse colaborador que é importantíssimo. Qual empresa hoje que não vai pensar na valorização desse colaborador, entende? Então, assim, como é que eu trato eu posso pegar esse meu colaborador, mando lá numa clínica, sei lá, que trata ele de qualquer jeito, chega às 8 da manhã, vai atender, sei lá, meio-dia, deixa ele lá com fome, com sede, desrespeito, não trata de forma digna, não faz os exames que deveriam fazer, né? Não dá os EPIs que ele deveria utilizar para se proteger, por exemplo, de uma atividade de risco. Então, assim, não é cumprir legislação apenas, é mostrar para a empresa que, contratando a Qualiservice, além de cumprir com a legislação, a empresa vai agregar valor no seu negócio. Entende? Falando em agregar valor, né? Você hoje tem feito eventos, né, da Qualiservice. Não são só para clientes, né? É para qualquer empresa, qualquer profissional de RH que quiser ir nos eventos da Qualiservice, são bem-vindos, né? Porque é divulgado amplamente, né, nas redes sociais da Quali. Sim. E esses eventos ali é para trazer conteúdo, né, de alto nível ali. Fala um pouco desses eventos aí. O que a gente está trabalhando muito agora recentemente é com relação às mudanças da NR1 com o ingresso dos riscos de fatores psicossociais no ambiente de trabalho. Então, assim, existem muitas dúvidas, né, do que fazer com relação a essa mudança da norma regulamentadora número 1, que é a inclusão dos riscos psicossociais dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PGR. Então, assim, nós estamos rodando aí já no 5º workshop com profissionais, né, ouvindo profissionais, porque o Ali sozinho hoje não é nada, né? Eu não sou nada, né? Eu sou uma peça desse tabuleiro. Então a gente tem o olhar médico, a gente tem o olhar do RH, a gente tem o olhar do jurídico, a gente tem o olhar técnico. Então a gente tem que somar todos esses vieses, esses olhares e destinar isso para o nosso cliente, ações efetivas para que ele não se blinde, mas se previna com relação a problemas futuros, né? Haja vista que na legislação de saúde e segurança do trabalho, quando você não faz aquilo que deveria fazer e o trabalhador vem adoecer devido a uma questão, devido a uma origem no trabalho, isso pode se transformar numa ação, né, trabalhista, indenizatória, por exemplo, com um pedido de indenização por uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, um acidente ou uma doença. Então, o que a gente tem trabalhado nesses workshops recentemente é que nós temos ações efetivas a serem feitas, né? E essas ações precisam ser muito bem determinadas, definidas, porque senão muita coisa... Respeito todas as opiniões, mas eu vejo muita gente falando, não diria inverdades, mas assim, aumentando muito aquilo que se deveria de fato fazer na rede social. Então, os gurus da internet. Os gurus da internet, entende? Então, assim, vendendo susto. Sim. Né? Vendendo susto. Então, nós não vendemos susto, Cebola. Nós vamos colocar nossa equipe preparada, habilitada, treinada, até porque nesse ponto, né, acho que foge um pouquinho aqui, mas me permita só um parênteses,
Nós chamamos o cara que participou da criação da mudança da norma, porque para mudar uma norma regulamentadora que trata de saúde e segurança do trabalho, existe uma comissão tripartite paritária permanente, que é formada por empresários e empregadores, né? E representantes do governo. Por isso, tripartite: empresa, empregados e governo. Então, um dos membros, que é vice-presidente da associação que nós participamos, que participou da criação, da mudança da NR1, eu conheço, a gente tem uma relação, um network. Eu falei, não, vem cá, você vai treinar a minha equipe, nós vamos entender porque estamos falando. Ele falou, não, calma, Lê, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Então ele veio, treinou a nossa equipe. Então tudo que a gente fala no workshop não é inventado, não é interpretado. Léo, é interpretado, trazido por alguém que de fato participou e tem know-how para isso e formou a nossa equipe. Muito bem. Esses momentos que você tem, esses eventos, eu assisti, o evento é bem bacana, é leve, você apresenta muito bem, você está ali conectando com o cliente, conectando com possíveis clientes, com o pessoal de RH. Isso faz a sua paixão pela sua empresa, pelo que você faz, aumentar? Sim, sim. Como que é para vocês? Sim. Muito legal. É gostoso, né? Muito bom, Cebola, muito bom, né? A gente ter esse elo fortificado, né? Mais forte junto com o cliente. A gente cria uma autoridade, né? Porque todo mundo quer ser bem assessorado, né? Uhum. É aquilo, né? Você paga por um serviço, você quer ter uma devolutiva, o cliente quer ser surpreendido hoje, né? Eu digo, por exemplo, né, nos treinamentos internos com a minha equipe, falo, poxa, eu gosto de vinho, não sei se você gosta de vinho também, assino lá, eu tenho um clube de assinatura de vinho. Uhum. Eu espero um vinho bom que chega na minha casa, né? Se chegar tudo bem, não vai agradar todo mês, 100%, mas assim, se chegar um vinho que não desce, que não, eu já vou um mês, outro mês, terceiro mês, pra que eu vou assinar? Vou no mercado e pego, né? Uhum. Escolho meu vinho, entende? Sim. Então, assim, ter uma empresa de assessoria que é um trabalho contínuo, mensal, permanente, né? Nós temos responsabilidade com tudo isso. Então, encantar esse cliente, trazer uma responsabilidade, mostrar que a gente consegue ajudá-lo nos problemas. Muitas vezes é muito legal o que acontece com a gente hoje, porque o cliente, quando pega confiança, começa a incorporar essa confiança da Qualiservice no seu dia a dia, ele nos liga lá para perguntar coisas que não é de saúde e segurança do trabalho. Não tem nada a ver, sabe? Coisas de departamento pessoal, coisas relacionadas ao jurídico, né? Trabalhista, é lógico, mas que não, de fato não são. Mas o que a gente faz? A equipe tá lá e fala, olha, apesar de não ser o nosso métier, não ser a nossa, nós entendemos isso, né? Quer dizer, a gente não diz para o cliente, fala, não, isso não é comigo, né? Uhum. Porque se ele está pedindo ajuda, é que ele confia. Isso é posicionamento. Isso é posicionamento de marca. E puxando sardinha, né, para o meu lado, queria que você falasse como que o marketing, em todo esse período de empresa, quando você está ali fazendo o evento, quando você falou, né, a gente precisa mostrar para o cliente que a gente está por dentro e entregando, porque eu sei que o seu segmento, as leis mudam a todo momento, né? Você tem que estar muito por dentro e a comunicação é muito importante com o público. Como que você enxerga o marketing no sucesso da sua empresa, no sucesso de uma empresa? Fundamental, Cebola, fundamental. Eu confesso para você que o marketing para nós, para a Quali, eu acho que algum tempo atrás ficou meio acomodado, sabe? Nós não temos um marketing agressivo, né? Isso nunca tivemos. Mas eu entendo que ter essa comunicação de forma a mostrar quem somos, o que fazemos, né? Com responsabilidade,
Quem é a nossa equipe? Por que que a gente existe? Isso é fundamental, né? O que a gente foca é exatamente isso. Através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, através dos nossos canais de comunicação, LinkedIn, Instagram, principalmente, né? É mostrar para o cliente quem ele está contratando, né? Porque às vezes a gente esse cliente ele precisa dessa informação, ele precisa saber, por exemplo, uma mudança de legislação. Uhum. A legislação ela muda constantemente. Então, estar lá informando o cliente de uma mudança de uma legislação como essa, né? Da NR1, né? Chamá-lo para esse workshop, né? Chamar para essa conversa, né? Entende? Isso é importantíssimo. E o marketing é lógico, é a base de tudo. O segredo do bom marketing é quando a empresa mostra o porquê. E tem tudo a ver com o seu trabalho, né? Tem tudo a ver com a maneira que você leva a quali. O que você pensa do legado que você quer deixar do seu trabalho? É um mundo melhor, sabe? É um mundo melhor no sentido de um ambiente de trabalho melhor. Entende? Porque nesse contexto de uma proteção de máquina, uma máquina que está lá possivelmente mutilando pessoas, né? Se nós conseguirmos, através de um trabalho, de uma conscientização do empresário, do responsável da empresa, que aquela máquina se tornou obsoleta, né? Que ela precisa ser substituída ou adaptada, uma proteção para que ela não cause um acidente, entende? Ou um ambiente de trabalho que era extremamente ruidoso. A gente tem cases, isso é muito importante, Cebola, porque minha esposa que é fonoaudióloga, né, que vai estar aqui assistindo, ela vai me entender. A gente tem ambientes de trabalho extremamente ruidosos, que superam o nível de ruído acima de 85 decibéis. Então veja só, quando eu tenho uma exposição habitual a esse nível de ruído, ao longo de anos, esse trabalhador, ele possivelmente vai ter uma perda auditiva. E uma perda auditiva irreversível. Não tem remédio, não tem aspirina para perda auditiva. Sim. Entende? Não tem o que fazer. Perdeu a audição, só aparelho. Tem que andar com o seu aparelhinho. Além da perda que nós já temos normalmente com o avançar da idade. Nós temos uma perda que é chamada presbiacusia, que ao longo do tempo a gente vai envelhecendo e vai perdendo a audição gradativamente. Então, se eu tenho um ambiente ruidoso, que eu exponho um trabalhador a níveis acima desse limite, eu estou possivelmente colocando esse trabalhador em risco de uma perda auditiva. Então, quando você me pergunta, né, de legado, poxa, assim como eu coloco uma proteção, que eu evito uma mutilação de membros, se eu consigo dotar um sistema de encapsulamento dessa máquina, ou dotar a empresa de materiais fonoabsorvente, ou reduzir o ruído na origem, com uma troca de rolamento, aí é um trabalho mais técnico. Mas se eu consigo fazer com que a fonte geradora desse ruído não gere mais esse ruído, às vezes com ações simples. Cebola, eu tenho um case que eu sempre digo, um empresário, quando nós fomos apresentar um relatório de que ele tinha um ambiente de trabalho com um nível de ruído acima desse nível, de 85, ele me disse, Ale, peraí, ele cresceu. Ele falou, Ale, minha máquina não faz ruído. Eu falei, não, mas tá aqui, nós temos um relatório, né? Tá aqui o relatório, porque não é um simples medição instantânea. A gente coloca um dosímetro e deixamos o trabalhador por horas. E aquilo vai captando o nível de ruído. Então, veja só, quando eu for entregar, eu fui um relatório, tá aqui o relatório, tantas horas, olha o nível de ruído, pico e tal. Eu falei, não, minha máquina não faz. Eu falei, tá bom, então vamos lá ver. Quando a gente desce lá no ambiente fabril, chega lá na máquina, a máquina não fazia ruído.
Mas como que tá esse nível de ruído? Ah, mas aí o trabalhador pegava o bico de ar comprimido, sabe aquele bico? E batia na máquina, tomava banho. Ele falou, não, mas pra quê? O dono falou, mas pra que ele faz isso? Eu falei, não sei, mas é isso que tá dando ruído. Eu falei, não, peraí, vamos resolver. Vamos diminuir a pressão do ar comprimido e vamos colocar um bico silencioso na saída do ar. Pô, R$50, Cebola. Nossa. R$50. De 89 decibéis, o 90 que batia, caiu para 82. Aquele trabalhador e aqueles que estavam no seu entorno poderiam ficar com uma surdez ocupacional por conta de R$50. Então, assim, para mim, legado é isso, entende? É poder fazer a diferença na vida daquele trabalhador, daquelas pessoas que estão ali. São pais de família, seres humanos, e que eles continuem ouvindo muito bem. É isso que eu vou levar de legado, né? É isso que eu vou deixar a minha passagem aqui vai ser nesse sentido de deixar um ambiente melhor, um ambiente de trabalho melhor. Muito bem. E o que você tem de novidade aí da Quali para contar pra gente? Eu sei que você inova bastante, tem aquela... como que chama? É Quali Móvel? Como que chama? Unidade móvel. Unidade móvel da Quali Service. Você consegue ir, dependendo da quantidade de funcionários, fazer o exame. Vou lá na empresa. Como que funciona? Leva a unidade móvel, faz todos os exames lá. Então, assim, faz audiometria, faz eletrocardio, faz eletroencéfalo, faz acuidade visual, espirometria, vai um médico, vai uma enfermeira, vai uma fonoaudióloga. A gente leva essa unidade móvel para que ele não tenha que deslocar, porque veja só, quando eu tenho uma admissão, vem um trabalhador fazer um exame na clínica. Uhum. Seja em Suzano, seja em Mogi ou seja em Itaquá. Certo. Nós temos estrategicamente essas 3 clínicas, porque o cliente vai escolher aquilo que está mais próximo para ele não ter que se deslocar com muita distância. Agora, quando eu tenho um exame periódico, que é a campanha de periódico, Cebola, eu vou ter lá, se a empresa tem 200 colaboradores, ela vai ter que fazer 200 exames periódicos, numa mesma data. Nossa. Então, assim, ele não vai parar a produção dele, 200 colaboradores, mandar para as unidades da Quali Service. A Quali Service vai lá. E muitas vezes esse cliente não tem um ambulatório, não tem uma estrutura. Ele não tem aonde alocar essa equipe médica. E aí a gente manda uma estrutura para atender no cliente na unidade móvel. Isso para mim é inovação. Para mim é inovação. Quando a gente fala de empresa, né? Se você tivesse que recomeçar hoje, se você tivesse que começar uma empresa hoje, né? Claro que quando a gente fala aí das apresentações que você tem feito, das palestras, é quase que iniciar um negócio novo, né? Então essa pergunta talvez você esteja mais preparado para responder. Mas se você tivesse que começar hoje, você faria algo de diferente? Poxa, Cebola, diferente? Eu acho que não. Eu acho que as coisas foram acontecendo gradativamente. A gente não quis trocar nunca os pés pelas mãos, sabe? É step by step, é crescendo gradativamente. Eu nunca quis abraçar assim tudo de uma vez e perder qualidade. Nunca. Talvez no começo da empresa até, não sei se isso serve para quem quer montar uma empresa, seja como a minha, ou seja um outro negócio. Eu tinha todo recém-formado tem muito idealista, né? Muito sonhador, né? Então, assim, eu chegava no cliente no começo da nossa história, da Quali Service, chegava no cliente para mandar uma proposta, né? E eu começava, na minha mente, fazer uma varredura, um checklist de tudo aquilo que ele precisava. Tudo. Porque as normas regulamentadoras são extensas, né? E aí apresentava um relatório com todas as necessidades dele. E aí a taxa de conversão
era baixa. A Qualy é cara. Por que a Qualy é cara? Porque eu mandava um orçamento com tudo que ele precisava. Seguindo a risca ali, a legislação ali. E o meu concorrente mandava o básico. Uhum. Os exames médicos admissionais, demissionais, o programa de gerenciamento de risco, que antes chamava o TPRA. Ali só, né? O basicão. E aí eu olhava o básico com o completo, a Qualy é caro. Sim. E aí eu, pensando em o que faria diferente, ao longo né, com o passar do tempo, eu vendo que essa taxa de conversão era baixa, falei, não, pera um pouquinho, alguma coisa está errada, não? Então, a gente tem planos, né? Eu tenho o pacote completo, mas eu tenho um pacote básico, porque o cliente, às vezes, ele não consegue, né? E às vezes ele muitos entram com um pacote básico e vai aumentando. Então quer dizer que por mais que a Qualy Service tenha essa qualidade, seja essa empresa desse tamanho, você consegue atender todo tipo de cliente, todo tamanho de cliente? Todo mesmo, seu Bruno. A gente tem cliente com 1, 2 colaboradores. É o dono e a secretária, né? É o comerciante. Porque hoje, toda a nossa obrigação legal, que antes, toda essa documentação que antes ficava engavetada dentro da empresa ou no contador, né, para os menores, ou essa documentação de saúde e segurança do trabalho, a gente tem que enviar para o governo. É o tal do e-social. O e-social. Então, todos têm que fazer o envio para o e-social. Então, assim, quem envia? Nós. A Qualy envia. Então, nós atendemos todos os segmentos. Açougue, padaria, farmácia, dentista, clínica, escritórios administrativos, enfim, né? Toda atividade, por menor que seja, tem um risco, né? Tem um risco ergonômico, tem uma cadeira lá que não está adequada à NR17, né? Tem um trabalhador, a gente vê aí nas mídias sociais aí, questionamentos de trabalhadores de home office que não têm uma condição ergonomicamente adequada dentro da sua casa, né? Então, assim, qualquer que seja a atividade, tem uma norma que cuida disso, que trata disso. Então, a gente atende todos esses, não importa se tem 1, 10. A gente tem empresas que têm 10 mil colaboradores, mas tem empresas que têm 1, 2, 3 e a gente atende com a mesma qualidade. Você falou, né, que em vários momentos você não quis abrir mão da qualidade. Isso, com certeza, é um aprendizado que você teve, né? Quais outros aprendizados você teve nessa sua jornada? Olha, não abrir mão da qualidade e a minha formação inicial é engenharia de segurança, né? Amo o que eu faço, né? Sou grato por tudo que eu aprendi e desenvolvo até hoje, mas ao longo da trajetória teve um ponto sabe, a virada ali, quando a gente comecei a crescer, eu falei, não, eu preciso aprender a administrar esse negócio, né? Porque sozinho eu sou um só, eu tenho limitação, né? Eu preciso ter uma equipe, eu preciso ter um time, né? E esse time cresceu. E como gerenciar isso? E como fazer gestão desse time? Então, fazer uma especialização em administração de empresas, né? E eu acho que isso foi fundamental, Cebola. Você saiu um pouco do operacional e foi pro estratégico ali. Isso. Qual que é a importância do empresário hoje? A gente vê, né, colegas nossos, a gente vê muitos empresários aí que ficam no operacional muito tempo. Uma porcentagem do dia dele ali, ele tá ali focado no operacional. Qual que é a importância do empresário olhar a estratégia do negócio dele? Eu acho que para crescer tem que ter esse olhar, isso é boa. Sabe, esse empresário de abrir a empresa, fechar a empresa, abrir a empresa, fechar a empresa, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair. Isso, só engorda com o olhar do dono, o porco só daquela coisa. Eu acho que já foi, né?
eu acho que já foi. Você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um time, processo e pessoas, sim. Você tem que ter pessoas que você confia, pessoas que tenha fit cultural com a sua, com toda essa questão de propósito, missão, valores, né? Visão, valores. Tem que ter um alinhamento, tem que ter sangue, né? A Quali, nossa logo é verde, né? Você sabe bem disso. E eu digo que tem que ter sangue verde, né? Não é do Palmeiras, é da Quali, né? Tem que ter sangue verde, né? Tem que representar. E é muito legal isso que a gente tem uma equipe, eu tenho colaboradores que, sabe, tem o mesmo amor, né, que eu tenho pela empresa. Né? Vestem de fato a camisa, tem um sangue da Quali e quando dá um pau lá, vem pra cima e vem... Ale, tá acontecendo isso, não pode... Não sei. Então, assim, toma as dores mesmo, é muito legal. Porque faz parte, a gente tem uma grande família, né? A gente tem só, né? Falando do nosso time, nosso índice de turnover é baixíssimo, né? A gente tem uma equipe que fica, que gosta. E quando sai com uma dor de ter saído, né? Deixa uma lembrança, né? A grande maioria, quando vai, tem esse sentimento. Então, é isso, Cebola. Para nós, isso é um diferencial. Entende? Perfeito. E para a gente encerrar, que conselho você daria para um empresário que está começando agora? Que você acha? Se ele tiver que seguir um conselho, que conselho você daria para ele? Se eu puder falar para você que está, né, nos vendo até agora, se ficou até agora, é que se interessou pelo assunto, né, Cebola? Tá fazendo sentido. Tá fazendo sentido, né? Se quiser começar, quem quiser empreender, começar um negócio, tem que ter um porquê, tem que ter um propósito, né? Não é só ganhar dinheiro, né? Eu preciso ganhar dinheiro, não, tem que fazer sentido. E achar esse propósito não é colocar no chat GPT, né? E nenhuma IA vai te dar o seu propósito. O seu propósito é seu. Pode né? até revisar o texto, mas Pode revisar o texto. Buscar tem que ser dentro... Porque para você achar o seu propósito pessoal, o seu propósito de vida, meses, né? Leituras, né? Livros, né? Então, assim, não eu acho que é isso, não. Você tem que, né, terapia, né? Entender o porquê, o que eu vim fazer nesse mundo, né? O que eu vim fazer nesse planeta, que falta eu vou fazer quando eu for embora, você entende? É nesse sentido, né? O que me motiva, o que faz eu acordar e meu coração acelerar, né? Me dá prazer de eu chegar em casa. Por exemplo, quando eu vou fazer uma apresentação, uma carta de valores. Cebola, parece que eu corri uma maratona. Uhum. Porque é um preparo antes intenso. E aí chega no dia, conexão, você tem que estar bem, você tem que filtrar, você tem que fazer o seu melhor. Eu corro uma maratona e eu chego em casa exausto fisicamente, mas preenchido plenamente com o meu propósito de vida, entende? Então, assim, isso é a diferença que faz você trabalhar com um porquê do que você trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico. Acho que o dinheiro é importante, sim, mas ele é secundário, né? Eu não posso colocar primeiro quanto você vai me pagar para eu te dar uma boa assessoria. Não, eu faço uma proposta dentro do meu trabalho, você abraçou, eu vou te dar o meu melhor, né? E isso acho que para quem quer começar algo, seja um negócio de geladinho, né? Faz uma empresa de geladinho lá, faça com amor, né? Eu lembro, né? Até me deu um insight aqui. O meu geladinho era de fruta natural. Eu pegava a melhor fruta lá e batia, fazia assim, sabe, com carinho, como se isso fosse para mim. Então, assim, é esse olhar, fazer algo como se fosse para você, né? Como você gostaria que seu filho fosse provar daquilo, né? Eu digo lá na Quali, atenda o nosso
cliente, né, o nosso paciente, quando ele vem fazer um exame, atenda como se fosse seu pai, ou como se fosse seu filho, né? Crie empatia, né? Entenda o momento dele, porque é isso que faz a diferença. Então, para quem quer começar agora, tenha essa empatia, né? Para quem você vai entregar, o que você vai entregar, e faça com amor, faça com paixão, e vai dar certo. Perfeito. Bom, e quem quiser conversar com vocês, conhecer a Quali Service, como que a pessoa encontra a Quali? Tem a nossa mídia social, né? Nosso Instagram, né? O @qualiservice, né? A quali.service, né? O meu é @alexandrecastro74, que é o meu nascimento, 74. Ou o nosso telefone direto, o nosso site, www.qualiservice.com.br. Perfeito. Ale, quero agradecer muito você ter vindo. Eu sou bom. Tô extremamente grato de você. E você ainda falou, eu ainda perguntei, você quer falar de alguma coisa da Quali? Você falou assim, cara, se a gente vai lá para motivar e para inspirar outros empresários, então para mim já tá perfeito. Então, obrigado por ter vindo. Valeu, Cebola. Foi um prazerzaço. Você é um grande irmão, um grande parceiro, né? Estamos crescendo juntos. A Actimob está alavancando aí o nosso marketing. É um prazer tê-los, né, como nosso responsável do nosso marketing. E eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai crescer juntos. E estar aqui contigo nesse seu projeto faz parte do meu propósito, me motiva. Desejo muito sucesso para você. Tenho certeza que já é um sucesso e vai ser cada vez mais. Conte com a gente. Perfeito, Ale. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você que está assistindo aqui a gente. E obrigado. Estamos aqui nos estúdios da Artes Filmes, né? Obrigado, pessoal da produção, todo mundo aqui do estúdio. E é isso. Não perca as próximas edições do ActCast. Valeu!